vaga, quem ganha no final das contas? Né? Em um dos grupos que eu participo, outro dia, há alguns meses, teve uma discussão assim. E aí, uma das pessoas colocou assim: porque é complicado, porque as pessoas se vendem, às vezes, né, precisa trabalhar e se vendem aí para essas vagas que tem, às vezes, realmente, muitas vezes, uma descrição de cargo assim absurda, né? Coisas que realmente fogem demais ali do que é o campo de atuação do DI. No meu ponto de vista, a culpa não é da pessoa que se vende, como foi colocado lá, né? Porque todo mundo tem seus boletos para pagar, e se a pessoa tem aquelas competências e era aquilo que a empresa buscava, não vejo nada de ilegítimo, de ilegal nessa relação, né? Mas o que precisa acontecer, a gente precisa saber explicar melhor o que a gente faz, né? E, e uma coisa eu te garanto, hoje o designer instrucional, que só faz a parte instrucional, esse cara está ficando para trás. As empresas não estão mais buscando esse cara. Por mais que ela tenha ali o nome, o título da vaga como designer instrucional, ela busca alguém que faça muito mais. E esse muito mais é pensar na experiência de aprendizagem como um todo. Ou seja, antes do curso, o curso e depois do curso também. O que vai acontecer? Quantas vezes a gente tem a chance de pensar como que vai ser ali a comunicação do meu curso? Será que eu posso enviar um e-mail marketing ao invés de uma convocação? Né? Quantos de vocês já tiveram que escrever, ou a empresa enviou, a área enviou uma convocação para o treinamento? Gente, pelo amor de Deus, a gente só é convocado, acho que para duas coisas na vida, né? E os homens aí, no caso, para o exército, né? Para fazer o alistamento e para ser mesário, não é verdade? E para prestar depoimento na polícia também, é uma convocação, né? E aí a gente junta tudo isso, que não são experiências assim exatamente das mais agradáveis, e fala, vou te convocar para um treinamento. Não. Eu preciso entender como é, ou para jogar na seleção. Então, a gente precisa, como designer de educação, de instrução, e principalmente como designer de experiência de aprendizagem, a gente precisa pensar nesse antes. Como é que eu envolvo o aluno desde o início? Como é que eu engajo ele desde o início? Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar aqui, e eu acho que a gente já está chegando quase 1 hora, né? Para mim está de boa, depois você me fala aí, ô Gustavo, quanto tempo eu tenho aqui, que eu não sei. Estou empolgada. E vocês vão me dando um freio aí também, enfim, joga outro assunto. Fala, Gu. Não? Eu ouvi uma voz? A média, mais ou menos, é 1 hora de webinar, 1 hora e 10, né? Mas se o Tá. pessoal está gostando e o assunto está fluindo bem, vamos continuar, né? Tá bom? Então, tá vendo aí? Vocês mandam, tá bom? Então, a gente precisa pensar muito antes da hora que o aluno entra lá no LMS, né? Faz o login dele e começa a fazer o curso. E tem a tela de boas-vindas. O nosso trabalho acontece muito antes disso, né? É pensar como é que eu já começo a engajar. Será que eu poderia, por exemplo, espalhar QR codes pela empresa, para ele, né, colocar ali o celular dele e saber o que está acontecendo, o que são esses QR codes espalhados aqui, colocar alguma coisa na mesa dele, dar pistas, né? Ou de repente formar meio que um quebra-cabeça, onde vão juntar as peças para descobrir aonde vai acontecer aquele treinamento. Percebe? Então você já começa a engajar o aluno ali, despertar ele para, poxa, eu quero fazer esse curso aí. Percebe? Não faz sentido para vocês? Não seria mais gostoso? Pensa aí numa vez em que você recebeu lá. Você está convocado para participar do treinamento Código de Ética, que é um treinamento super gostoso, né? Compliance, é um treinamento gostosinho de fazer, gente. Você está convocado, precisa fazer o treinamento até o dia tal, blá, 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 blá. Compareça na sala X. Aí muitas vezes o cara chega na sala e fala: escuta, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, esse treinamento é do quê? Ele nem leu aquele negócio.
chato, porque não tem nada a ver com ele, né? A parte que se você já começa ali a pensar em como ele vai receber aquele convite, você já tá, sim, Edmilson, infelizmente é isso que acontece. E eu também não estou dizendo aqui para vocês, olha, gente, esquece convocação, esquece e-mail de chamamento, sei lá, para fazer o treinamento, de divulgação do treinamento, e a partir de manhã, ó, todo mundo fazendo loucuras aí para engajar os alunos. Não. Isso vai para projetos estratégicos, né? Você começa, se a sua empresa está mais fechada para esse tipo de movimento, começa com uma coisa não tão maluca, né? Mas já faz uma coisa diferente ali, uma outra coisa diferente ali em outra etapa do processo, e assim as pessoas vão despertando. Puxa, olha que diferente isso aqui. E daqui a pouco elas mesmas estão te pedindo, percebe? Infelizmente isso não acontece. Dizem que foram. Por que você tá? Vim aqui porque o chefe me mandou. Né? Não é uma coisa horrível. É desmotivante para todo mundo, para quem desenhou aquela solução, para o instrutor que está ali na frente, se for o caso. Né? Então, o nosso papel precisa começar muito antes e terminar muito depois. Né? O treinamento ele não acaba, a gente ouve muito isso na BTD, a Manaís, que esteve lá comigo quando a gente falou sobre cultura de aprendizagem, não sei se isso foi dito lá exatamente, mas quando é que o treinamento acaba? Quando é que ele começa? É quando ele acaba. Né? Na hora que o aluno fecha ali a janela do curso dele, ou quando ele assina a lista de presença e vai embora do treinamento presencial, a aprendizagem vai começar ali, que é quando ele vai aplicar aquele conhecimento. Quantas vezes você assistiu uma aula e né, o professor, entendeu? Uhum. Tá tudo certo? Uhum. Tem dúvida? Uhum. Não. E aí, quando você volta à sua mesa, para o seu escritório, para o seu ambiente de trabalho, e você vai começar a desenvolver aquilo que você aprendeu naquela aula, você fala, poxa, como é que faz isso aqui mesmo? Porque é ali que a dúvida surge, né? Na hora que você vai colocar a coisa em prática. Não é verdade? Quantas vezes vocês já passaram por isso? Não estão. Tem que levantar as duas mãos aqui, todos os dedos possíveis. Né? Então, e aí o que a gente faz? Muitas vezes nada, não tem nada preparado para esse aluno tirar dúvida depois que acaba o curso. E é aí que a gente entra como designer de experiência de aprendizagem. Eu preciso pensar nesse pós-treinamento. Se ele tiver uma dúvida, onde ele vai buscar? Será que eu fazer o curso inteiro? Será que eu posso preparar para ele um pocketbook, ali com os principais conceitos, para ele tirar uma dúvida? Será que eu posso preparar para ele um infográfico que ele possa colocar ali na estação de trabalho depois? Será que eu posso ter periodicamente games ou quizzes onde ele possa ali testar como é que ele tem, né, fazer uma autoavaliação da sua aprendizagem e dar para ele algumas dicas. Olha, se você errou essa questão aqui, talvez seja interessante você acessar esse artigo ou assistir esse vídeo. Percebe? Deixa eu ver aqui. Um dos treinamentos que apliquei, recebi um ótimo feedback, foi um convite diferente para os colaboradores, porque todos trouxeram o convite no artigo. É isso, a gente tem que envolver as pessoas. A gente, muitos de nós, né, dentro do treinamento, a gente está ali no guarda-chuva de recursos humanos, né? E às vezes recursos humanos parece tão engessado, parece tão o humano do recurso está tão adormecido, né? Que a gente acaba fazendo ali muito no automático. E não é isso, é gente treinando gente. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Né? Um grande ponto de atenção do treinamento é o pós-treinamento. Pensamos pequeno, apenas em atender a demanda específica. Exatamente, Nilson. E o nosso pensamento tem que ser muito maior do que isso. Tem que pensar muito antes da solução e muito depois da solução. Eu arrisco dizer aqui que em breve, quem não tiver esse pensamento vai estar fora do mercado de trabalho. Né? A não ser que você atue em uma fábrica de conteúdo, onde passa a esteira ali, você tem, né, desenvolver uma etapa só daquele processo.
mas ainda assim não acho que isso dure por muito tempo. Percebe? Faz sentido? Faz sentido para vocês? Aí eu tenho aqui, tem a fonte no slide, eu não sei se depois a gente envia o slide para os participantes, depois o Gustavo conta para a gente aqui, mas enfim, vai ficar à disposição, depois tem meu e-mail no final, pode pedir, não tem problema. E aí tem a fonte aqui, né, do learnexperiencedesign.com, e aí eu adaptei um pouco esse gráfico para comentar com vocês. Então a gente tem aqui de um lado o learning, no centro a experiência e o design, né, learning experience design, né, o design de experiências de aprendizagem, e aqui aquilo que é humano e aquilo que são os nossos objetivos, né, o objetivo de aprendizagem, o objetivo da escolha do design que a gente está usando, aqui o design centrado no humano, e aqui a aprendizagem também centrada na pessoa, né? Então, em cada um desses quadrantes, a gente tem aqui algumas vertentes do que a gente precisa entender para ser um bom designer de experiências de aprendizagem, né? Então, aqui nesse primeiro quadrante aqui, ó, de learning e humano, né? Aprendizagem e a pessoa, né, que a gente está treinando. Então, a gente tem questões de neuroaprendizagem. Como é que as pessoas aprendem de verdade? Como é que as informações são processadas aqui no nosso cérebro? A gente precisa ter entendimento disso para entregar soluções mais assertivas, não é verdade? O que passa pela cabeça das pessoas? Como é que elas memorizam as informações? Elas precisam memorizar a informação? Esse também é um ponto, né? Será que as pessoas decorem coisas? Será? Ou preciso ensinar essas pessoas a pensarem, terem um senso mais crítico, né? Vai depender do meu tema, do meu conteúdo, do meu princípio. Curadoria de conteúdo, a gente falou disso um pouquinho antes, né? Eu preciso entender como é que eu entrego essa aprendizagem, essa solução de aprendizagem, esse novo conhecimento no mundo onde a gente está vivendo uma overdose de informações. A gente está com obesidade cerebral, é muita coisa o tempo todo, e a gente está no telefone o tempo todo, e olhando notícia, e olhando e-mail, olhando WhatsApp, Instagram, porque as pessoas estão o tempo todo, né? E a gente compete nos nossos treinamentos, a gente compete com tudo isso e muito mais ainda na atenção do aluno. Então, efetivamente, se o nosso treinamento não for interessante, a gente não vai conseguir reter a atenção dessa pessoa. Andragogia, né? Eu preciso entender os princípios da andragogia para entender como essa pessoa aprende, como que esse adulto aprende, eu preciso entender ali o que ele entende como autonomia no processo de aprendizagem, quais são as experiências que ele traz com ele, como é que eu posso aproveitar essas experiências para a meu favor, né? A favor da solução de aprendizagem, a favor dessa experiência de aprendizagem. Aqui nesse segundo quadrante entre humano e design, eu preciso ter noções como designer instrucional, né, ou como o antigo termo designer instrucional. Eu preciso ter um pouco de user experience. Eu preciso ter qual é a experiência do usuário, qual é a experiência do meu aluno com esses materiais, né? Quais são os sentidos que eu estou aguçando nele. Né? Quando eu entrei na TAM, ainda era TAM, eles provocavam uma imersão muito interessante já no processo de integração. Então, naquela época, né, quem voava aí talvez se lembre, tinha um cheirinho característico do avião, né, que era uma essência que tinha sido desenvolvida especialmente para a TAM e tal. E os comissários sempre borrifavam essa essência nas aeronaves antes do voo. E na integração, essa mesma essência era borrifada ali na sala, né, no auditório, e passava na hora do lanche, né, na hora de distribuir ali um lanche, passava uma pessoa vestida de comissário, com um trolley. Isso é imersão, eu já estou pensando ali em toda a experiência, estou trazendo a pessoa para aquele ambiente, sem colocá-la, por exemplo, dentro de um avião. Percebe? Não é difícil. Exige criatividade, planejamento, mas não é difícil. Né? O design de interação, preciso pensar nisso também, tá? Aí a gente tem nesse outro quadrante aqui, né, entre objetivo e design.
qual é o pensamento de design que eu vou ter, né? Falando aqui de design thinking. Vou usar pensamento de jogo, qual é a metodologia de design instrucional que eu vou usar. Eu não estou matando o design instrucional como um todo, tá? Eu só acredito realmente que ele precisa pensar além daquilo que foi pedido para ele até algum tempo atrás, né? Aqui nesse último quadrante, então, entre learning e o objetivo, né, entre a aprendizagem e o objetivo, qual é o objetivo de aprendizagem, qual é o objetivo de desempenho, como é que eu analiso dados, não é verdade? Às vezes a gente pensa, eu sou DI, não mexo com Excel. Eu sou de humanas, não me fala em números, mas a gente precisa saber interpretar esses números, né? A gente pede ali alguns relatórios para entender o que aconteceu com aquela solução, por que deu certo, por que não deu certo. Eu preciso conseguir dar vida para aqueles números. Faz sentido? Faz sentido isso aqui para vocês? Como que vocês se enquadrariam aqui, nesse Learning Experience Design, nesse universo de conhecimentos? Não precisa colocar aqui, mas é uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Quais são os conhecimentos que eu preciso aprimorar? Quais são os meus pontos fortes? Certamente vocês têm pontos fortes aí dentro desses quadrantes. Mas o que eu preciso desenvolver para proporcionar soluções cada vez mais completas para o meu usuário, para o meu aluno, para o meu... Alguém quer ser meu amigo. O que eu faço? Eu não sei. A Manaíse. Você já é minha amiga, Manaíse. Vou dar um ok aqui, mas eu não sei o que acontece, tá? Pronto. Então, acho que cabe essa reflexão, né? De por onde a gente... o que eu preciso fazer para me desenvolver cada vez mais e entregar soluções cada vez mais diferenciadas para os meus projetos, para os meus clientes, né? Então, a pergunta que fica é qual tem sido o seu movimento? Como você tem se movimentado em direção a esse novo conceito de oferecer experiências de soluções de aprendizagem que sejam engajadoras, que promovam uma experiência, uma imersão, né? Qual tem sido o seu movimento nessa direção? E isso vai fazer total diferença para o seu futuro profissional dentro da área de treinamento. Faz sentido, pessoal? Agreguei? Me digam aí. Agora coloca dúvida. Agora abre o coração. Fala o que vocês querem falar aí. Faz sentido. Obrigada, Elete. Que bom que você gostou. E a gente já vai encaminhando aí para o final, tá bom? Essa iniciativa é muito legal, né, Edmilson? Aqui, ó, sensacional, cara. Palestras muito interessantes sempre. Quem não está acompanhando ainda, sugiro que acompanhe. Aliás, a próxima, acho que já é do Gustavo, e ele vai falar sobre Canvas, né? Não posso, vocês não podem perder. Moisés, seria possível definir o limite entre produção de conteúdo e DI? Me explica melhor, Matheus, a sua dúvida. Jalber acredita que a mudança será no sentido de realçar os soft skills em detrimento do aprendizado tecnicista. Concordo plenamente, Jalber. Concordo plenamente. A gente vai... Porque a questão mais técnica, você veja, por exemplo, no caso de programadores, né? Muitas vezes as pessoas elas não fazem cursos formais, né, para aprender a manusear determinado software, programação e etc. Elas acessam fóruns de dúvidas e perguntam lá, olha, estou tentando fazer tal coisa aqui, estou com dificuldade na linha de programação, tal, alguém tem alguma ideia? E aparece um cara lá, de qualquer parte do mundo, e fala assim, já passei por esse problema, você pode fazer assim, 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 assim. Pronto. Acabou. Está resolvido o problema. Percebe? Agora, a gente, como profissional de treinamento, o que a gente faz com isso? Né? A gente convence a área de TI
a liberar acesso a isso e fomenta essa discussão, talvez até formando grupos dentro da própria empresa, onde as pessoas possam umas ensinarem as outras, ou eu vou lá e bloqueio o acesso a sites que não sejam a intranet, não sejam ali, né? Percebe? No contexto acadêmico existe conteudista, existem atividades que pedem que o conteudista crie roteiros. Nem me diga, eu estou passando por isso. E há atividades que pedem que o DI produza efetivamente o conteúdo. No corporativo é diferente, sim. No corporativo, o DI não produz conteúdo. Existe um especialista naquele tema e o DI ele vai ou captar aquele conteúdo, capturar, cada um chama de um jeito, né? Captar ou capturar aquele conteúdo, assistindo a aula presencial, entrevistando esse especialista. É sempre bacana assistir a aula presencial, porque ali você vê qual é a interação, né, do professor, do instrutor com o aluno, quais são as dúvidas que surgem e tudo mais, tá? Eu percebo que no acadêmico existe um pouco essa diferença. Não, antes de ir para o acadêmico, ainda dentro do corporativo, eu percebo que existem alguns analistas de treinamento, não os DIs, mas os analistas de treinamento são conteudistas, e depois eles precisam desenvolver também aqueles materiais de treinamento, tá? O que eu penso sobre isso? Eu não sou realmente muito favorável, porque uma coisa é você ter um treinamento que foi um conteúdo que foi desenvolvido por um especialista, outra coisa é você ter acesso a um conteúdo que foi desenvolvido por alguém que pesquisou aquele tema por aquele momento para desenvolver aquele material, né? Então, por exemplo, vocês vão encontrar por aí cursos para designers instrucionais, elaborado por pessoas que nunca elaboraram um roteiro, que nunca atuaram como DIs, né? Faz sentido isso? Não sei se faz sentido. Será que você quer ter, quando você for voar, né, continuando aí no gancho da aviação, será que você vai querer voar com um piloto que aprendeu a voar com quem voa? Ou com um piloto que aprendeu com um treinamento do instrutor que leu no livro? Quem você prefere, né? Então, nesse sentido, eu tenho um pouco de restrição a submeter o DI ou analista de treinamento, ou quem não é especialista, a desenvolver um conteúdo de um tema que ele não domina, tá? Não, eu tenho medo de voar também, apesar de ter, e talvez por ter tido acesso a muitas informações, mas é muito seguro, tá? É bastante seguro, isso é fato. Tá bom? Que mais, gente? Mais perguntas? E no acadêmico, né, que eu comecei a falar e eu mesma me interrompi, no acadêmico eu percebo que existe o conteudista, né, já meio que ao contrário, assim, o conteudista é ele quem faz o roteiro e o DI só acompanha o processo. Também me parece um pouco estranho, sinceramente, né? Mas, enfim, cada um com seus processos, tá? Mais dúvidas, Arlete, me diga. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Karina. Andréia Brandão. Acho tão lindo esse sobrenome Brandão. Forte, né? Edmilson. Paulo, tudo bom, Paulo? Faça aí suas perguntas. Eu vou colocar aqui na tela os meus contatos, tá? Façam conexões, isso é muito importante, né? Se você quiser, até coloca aí o seu e-mail também, troca informações com as pessoas, aprendam com as pessoas, a gente precisa aprender mais com a gente. Às vezes a gente fica quebrando tanto a cabeça, né? Não sei se talvez por uma espécie de medo, sei lá, preservação, enfim. Mas a gente tem tanto que aprender um com os outros, né? Então eu te convido a deixar o seu contato aí também, troca informações, né? Fala, olha, meu e-mail, meu nome é esse, meu e-mail é esse, hoje o meu grande desafio é nesse tema. Se alguém puder me ajudar nisso, estamos juntos, né? Conectem-se. Tá aí meu e-mail, o site, né?
aí no final do e-mail, @learnspace.com.br, Instagram, o último ali é o Facebook, e o WhatsApp, pode mandar mensagem também. Estou super aberta. Deixa eu ver aqui. De nada, Lilian, conta comigo. Aprendizado colaborativo, isso aí. Fala, Gustavo! Só para complementar essa tua fala, né, da gente se ajudar, da gente trocar experiências. Lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp bem legal também, onde tem vários, todo o pessoal de educação está lá, diretor de TD, coordenador de TD, DI, e por aí vai. Você consegue passar o link aqui? Deixa eu pegar aqui, eu vou passar o link, porque um dos grupos está cheio já, né, e a gente criou o segundo, né? Então eu vou passar o link dos dois, e aí se o pessoal tenta entrar para ver se consegue entrar no grupo que já está quase cheio, já está cheio, e aí depois eu passo o link do segundo também, que já está começando a crescer. Então é um lugar legal, né, para a gente conseguir trocar bastante. O pessoal troca bastante, né, o Suane, você tem visto ali, né? Deixa eu pegar aqui. Isso, a gente não precisa sofrer, gente. A gente fica sofrendo. E, hoje mesmo, nesse cliente que eu estava atendendo agora à tarde, puxa, eu estava sofrendo, não sabia como desenvolver aqui esse processo. Então, pergunta, gente. O mundo é de quem sabe fazer perguntas. Muito melhor do que ter respostas de bate-pronto, é saber fazer perguntas. Perguntem, o tempo todo perguntem. Passei os dois links ali, o link do primeiro grupo e do segundo. Suane, pessoal, tem mais alguma dúvida aí, pessoal, para a Suane? Como é que tá isso? Vamos colocando os links do LinkedIn aí, interessante. Né? Eu também vou participar com vocês. O LinkedIn, meu Suane Vargas, também estou lá. Vocês podem acessar o site, se cadastrar para receber newsletters lá também. Eu vou trocando algumas informações, tá bom? Perfeito, Sônia. Perfeito. Sônia, eu quero te agradecer um montão. Para mim foi super rico, aprendi bastante com você. A gente é da área de educação, mas mais voltada para tecnologia um pouco, né? Puxa um pouco a vez de tecnologia, então essa base é muito legal escutar, né? E você trouxe vários elementos ali que corroboram bastante com o próximo webinar, que é para justamente falar sobre o Learning Canvas, né? Então a gente é uma forma colaborativa de pensar no desenho de um projeto de educação, pensando bem para o prisma estratégico da empresa, então não tentar ser tão operação, né? Mas trazer o patrocinador para dentro da sala de aula, para ajudar a pensar quais são os objetivos estratégicos com aquela demanda de treinamento, né? Para que não vire mais um treinamento presencial, ou geralmente é o que acaba acontecendo, né? Ou o próprio LMS, um novo curso de LMS lá. Então, vai ser a pauta do próximo Go Learning, então vai ser esse o guia. Vocês não podem perder, gente. Pode perder. Não, vai ser bem legal. Como você batizou? Como é que é? É o Learning Canvas. Como você Learning Canvas. É verdade, é muito, muito legal, é muito gostoso trabalhar. Depois que a gente começa a trabalhar de forma colaborativa e não é só uma pessoa pensando num desenho instrucional, mas são várias pessoas multidisciplinares pensando e a pessoa que está demandando também está ali junto, aí realmente faz muito sentido, as coisas fluem muito legais. Faz toda a diferença. Nesse cliente que eu estava agora à tarde, eu apliquei com eles o Canvas de projeto. Gente, é impressionante o que clareia a visão, que traz de clareza de tudo, de quais são os gargalos, do que precisa... É impressionante. E eu tenho certeza que o Learning Canvas vai também nesse sentido. E, enfim. Já perceberam que eu sou fã do trabalho da Kips, né? E aí eu fico aí, a gente é fã de você também, por isso que você está aqui destilando conhecimento para todo mundo aqui. Foi muito legal hoje, tá? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, né? Era para eu estar fazendo a apresentação do Learning Canvas hoje, só que eu tô viajando em São Paulo e ia ficar meio corrido. Então, por isso, eu já conversei com a Suane prontamente, né? Se dispôs a fazer
trazer essa pauta sobre o novo papel DI, foi super rico. Acho que foi até melhor que você teve essa palestra antes de eu fazer o Learning Canvas, porque agora solidifica bastante. Gente, era isso. Depois eu vou pegar o contato de todo mundo, vou adicionar vocês no LinkedIn também, passei os chats lá para vocês poderem se adicionar nos grupos. A Sônia deixou os contatos ali e depois eu vou pegar com a Sônia a apresentação dela, até de repente no slide share, alguma coisa assim. E vou compartilhar também quando a gente, porque esse webinar ele é gravado, né? Então a gente depois disponibiliza ele no blog nosso e também a gente faz um podcast desse webinar. Então, quem tiver Spotify ou tiver SoundCloud, quiser escutar no trabalho enquanto está trabalhando, a gente criou um canal chamado GoLearn e a gente coloca os áudios todos desse evento lá, então a pessoa acaba escutando mesmo, né? E vai ter o vídeo também, se quiser assistir, vai estar no YouTube, tá? No site do GoLearn, tá bom, gente? Sensacional. Obrigadão. Nota 10, muito obrigado. E, gente, obrigado pela participação, tá bom? Uma boa noite para todo mundo aí. Bom descanso. Tchau, tchau.